Bom, a intenção aqui vai ser, primariamente, falar sobre uma história da filosofia do Frederick Copleston. É uma história da filosofia que está sendo publicada aqui no Brasil pela Vídeo Editorial, em 4 volumes, embora a original seja dividida em 12, né? E a intenção vai ser fazer um resumo da obra dele. É claro que nessa primeira parte aqui eu vou falar sobre a introdução, né, que ele faz, a introdução. E basicamente a intenção é resumir cada uma das partes, cada uma das obras dele, né, dessa obra dele, uma história da filosofia, certo? Bom, então o Copleston, antes, né, dele partir propriamente à história da filosofia, o estudo da história da filosofia, ele escreve uma introdução, a qual eu falarei hoje aqui. E essa introdução ao estudo da história da filosofia que ele propõe é dividida em três tópicos, né? Ali na introdução que ele faz. Então, primeiro de tudo, ele vai falar sobre por que estudar a história da filosofia, a natureza da história da filosofia e como estudar a história da filosofia, certo? Bom, em resumo, no primeiro tópico, por que estudar a história da filosofia, o Copleston ele basicamente vai estar falando que quando a gente estuda a história da filosofia, a gente aprende sobre a tradição dos pensamentos dos sistemas filosóficos que originaram, vamos dizer assim, os sistemas atuais, ou seja, a cultura, a tradição e os valores, os costumes, a forma de pensar que moldou a civilização atual. Então, um primeiro ponto a se destacar do porquê de se estudar a história da filosofia é justamente por conhecer a origem do pensamento ocidental, né? Já que ele propõe uma história da filosofia ocidental aqui. Então, vai bem ao encontro desse ponto, né, de conhecer a tradição que formula a cultura e a filosofia, né, o próprio ato de pensar na atualidade. Outro ponto que o Copleston vai colocar vai ser os erros e acertos, né? Porque isso é muito importante porque quando a gente estuda a história da filosofia, né, a gente conhece cada um dos sistemas que foram propostos ao longo da história, né? Como a filosofia ela é um constante debate, né, entre vários autores, fica exposto a alguns acertos e alguns erros de certos filósofos. E nesse ponto, é muito interessante para a gente reter os erros e os acertos de cada um desses sistemas, né, que foram desenvolvidos ao longo da história. Então, é basicamente a gente conhecer também ao longo da história a base pela qual a gente tem um sistema, né? Porque em vez da gente querer descobrir tudo, né, tentar tirar tudo do nada, como se, por exemplo, eu decidisse hoje começar a estudar física e eu quisesse descobrir sozinho as leis de Newton, a teoria da relatividade e tudo mais. Bom, eu não vou conseguir, né, porque eu não consultei os grandes físicos do passado, né? Do mesmo modo, é uma história da filosofia, né, a história da filosofia. A gente tem toda uma tradição, a gente tem de filósofos que já tentaram muitas coisas antes, né? Então a gente estudar esses sistemas passados é super importante para ajudar na formulação do nosso pensamento atual, já que a gente conhece a tradição que eles deixaram, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar física, né? Atualmente a gente estuda Newton, a gente estuda Einstein, que foram antepassados, mas que deixaram muitos acertos para a gente poder formular o nosso pensamento atual. E muitos erros para a gente consertar também o nosso pensamento. Então, essa noção, né, de estudar a história da filosofia para entender os erros e os acertos e não cometê-los no pensar atual é muito importante, né? Então é justamente isso se correlaciona junto com a questão da tradição, né? Porque a gente novamente está aproveitando da tradição do passado, né? Inclusive tem até uma frase do Newton, né? Eu não sei se é do Newton ou de quem, mas é porque ela é uma frase muito utilizada, né? Mas que ele diz, né, que se eu cheguei a tão... Eu não sei se eu cheguei
a enxergar tão alto é porque eu estive sobre os ombros de gigantes, né? Ou seja, ele se apoiou na doutrina e nos acertos dos que vieram antes dele, né? Então, você vê essa noção de importância da tradição, de conhecer a tradição para conhecer os erros e os acertos, né? Conhecer como o nosso pensamento atual foi formulado, né? Então, essa importância toda ela está contida não só no escopo da história da filosofia, mas como em todas as outras ciências, né? E o Copleston, é claro, né, o autor da obra, ele ressalta muito bem isso nesse primeiro tópico de por que estudar a história da filosofia, né? E, por fim, também ele vai declarar um pouco sobre a questão da contemplação, né? Porque, estudando a filosofia, de certo modo, nós contemplamos a verdade, né? Então, e, inclusive, a gente pode encontrar uma filosofia perene, né? O autor, é claro, ele se declara tomista, né? Ele era tomista. Então, para ele, ele considerava a filosofia perene o tomismo, né? E essa questão da contemplação da verdade é uma questão muito importante para o tomismo em si, né? Para o tomismo em si, para a filosofia medieval como um todo, né? Então, ele coloca a contemplação da verdade como um importante tópico de por que estudarmos a história da filosofia, né? Porque a gente consegue contemplar, de certo modo, essas questões. Bom, então terminado esse primeiro tópico, que foi por que estudar a história da filosofia, o Copleston ele parte ao segundo tópico, né, que é a natureza da história da filosofia. E novamente ele vai nos formular 3 pontos, e o primeiro deles é a conexão, né? Copleston ele vai dizer que a história da filosofia ela possui conexões, vamos dizer assim. Heráclito e Parmênides eles influenciaram Platão, como a gente vai ver posteriormente. E Platão, por sua vez, influenciou Hegel, que influenciou Kant, né? E a gente entender essas conexões é muito importante para entender a natureza da história da filosofia, diz o Copleston. Porque a gente consegue entender muito sobre as influências que os autores sofreram e por consequência, entender muito acerca do que os autores estavam falando. Então, pra gente entender Kant, por exemplo, é essencial a gente entender a conexão que ele teve com a crítica de Hume, né? Por exemplo. Caramba, agora me fugiu. Agora que eu lembrei, eu falei que Hegel influenciou Kant, né? Sem querer, mas Hegel não... Eu queria dizer Hume, né? Mas eu confundi Hume com Hegel. Fica a correção aqui, mas... Enfim, a gente entender a conexão, por exemplo, como Platão teve a ideia da distinção entre razão e sensação, né, na epistemologia platônica, que é um dos princípios do idealismo. Bom, para a gente entender isso é fundamental que a gente entenda antes Parmênides, né, porque Parmênides que criou um desses princípios, que é justamente essa distinção, que é fundamental para a gente entender Platão, ou seja, a gente entender a conexão, né, as influências que cada pensador tem, é fundamental para entender a natureza da história da filosofia. Ou seja, entender como o pensamento chegou até lá e como o filósofo chegou até lá, né? Bom, o Copleston ele também faz uma crítica ao progressismo histórico da filosofia, e quando ele diz progressismo histórico da filosofia, ele está dizendo que ele não defende, né, e ele expõe isso claramente, que a história da filosofia seja um progresso contínuo, né? Ou seja, os modernos podem estar menos certos do que os medievais e vice-versa, né? Ele não apoia um progressismo histórico da filosofia. Então, por exemplo, ele não vai afirmar que a filosofia medieval, por exemplo, ela é inferior à filosofia contemporânea só porque ela está cronologicamente anterior, sabe? Porque alguns autores, né, apoiam esse princípio, né, do progressismo histórico da filosofia, né? Esse princípio, inclusive, ele difere muito das ciências naturais, porque nas ciências naturais, embora de todo modo não seja correto dizer isso, esse princípio
ele é um pouco mais evidente, né? Porque, por exemplo, na ciência, né? Na física, por exemplo, a gente percebe que a física antiga, né? Ela era muito mais primitiva do que a física atual, né? Em questão de conceito e de leis, de conhecimento no geral, né? Mas isso é diferente com a filosofia, né? Porque a filosofia ela não segue esse progressismo, né? Vamos dizer assim. Então o Copleston ele já deixa claro que o progressismo histórico não faz parte da história da filosofia, sabe? Então ele já deixa esse adendo fortemente no começo. Outra coisa que o Copleston vai falar da natureza da história da filosofia é a busca da verdade, novamente, né? A natureza da filosofia ela sempre vai buscar a verdade, Copleston. E novamente ele se volta aqui ao tomismo, né, para falar acerca disso, né? Que o objeto da filosofia é buscar a verdade, né? O próprio nome da filosofia é amor à sabedoria, né? Então, amor à verdade, né? Então a natureza da filosofia está intrinsecamente ligada a esse fato. Bom, então, terminados os 3 tópicos, né? No caso foram as conexões, o progressismo histórico da filosofia e a busca da razão, enquanto natureza da história da filosofia, nós partimos, portanto, ao terceiro e último tópico que o Copleston vai falar, que é sobre como estudar a história da filosofia. E o primeiro ponto que ele coloca nessa sessão, né, de como estudar a história da filosofia é justamente entendendo as relações e as conexões que eu citei anteriormente, ou seja, as conexões de influência entre os autores, como que certo autor chegou a tal ideia, baseado no que, em qual autor ele foi influenciado, qual autor ele influenciou, certo? Então, a gente, como eu falei, né, do exemplo de Platão, né, é essencial que antes da gente estudar a questão do idealismo platônico e da epistemologia platônica, é essencial que a gente entenda um pouco sobre a distinção, por exemplo, de Parmênides entre sensação e razão, né, que o Copleston vai falar logo no livro, né. Isso é essencial, porque se a gente entende isso, a gente consegue entender as raízes do pensamento de Platão, né? Então, esse é só um exemplo, né? Existem vários outros, como o de Hillman, né, e Kant, eu sempre confundo porque os dois começam com H. Mas enfim, né? Então, entender as conexões é fundamental no estudo da história da filosofia. O segundo ponto, né, que o Copleston vai falar é uma questão de simpatia pelo filósofo, né? Porque, assim, o Copleston, por ter tomado um partido, embora a filosofia dele... Assim, é claro, ele diz que a história da filosofia dele não é imparcial, porque é o seguinte... O Copleston, ele segue uma linha de que não existe história imparcial, né? A partir do momento que você está contando uma história, você já está assumindo um ponto de vista, né? Isso no segundo Copleston. Então, ele não é imparcial, né? Mas é claro que ele tenta trazer todas as ideias de forma mais justa possível, né? Sem deixar exposto o seu lado tomista, né? Embora ele não seja totalmente imparcial aqui, né? Enfim, o segundo ponto é justamente sobre essa questão, que é a simpatia pelos pensadores, né? Porque o Copleston, ele vai dizer que quando a gente for estudar a história da filosofia, vai ser comum, né, que a gente sinta certo remorso, né, sobre algumas doutrinas e sobre alguns sistemas filosóficos, sobre alguns pensadores específicos, ou talvez até menospreza alguns pensadores, tal como, por exemplo, os pré-socráticos, que falavam algumas ideias que podem ser tanto obscuras quanto aparentemente retrógradas, né? Ele fala que, na verdade, a gente tem que entender a importância de cada um desses pensadores, ter certa simpatia, mesmo que eles tenham errado, sobre eles, porque a gente tem que entender, é claro, as condições nas quais esse filósofo estava inserido, né? O tempo dele, a cultura, a forma como ele via e tudo mais, o meio do qual ele surgiu. Então, aqui ele fala pra gente ter uma certa simpatia, uma certa compaixão pelo filósofo, né? E não criticar totalmente e desvalorizar totalmente a filosofia desses pensadores, né? E aí, no caso, mas ele alerta também, né? Ele deixa claro que pra gente não cair num certo psicologismo, né?
Porque embora a gente tenha que ter essa simpatia, isso não impede da gente criticar essas filosofias e de criticar esses pensadores. Então, embora a gente tenha que ter essa simpatia, a gente não pode acabar justificando todos os erros dele por esse certo psicologismo, né? Por esse certo... tudo que ele fez de errado é porque ele foi criado em certo ambiente. Não, não é assim que funciona, né? Não é esse psicologismo extremo que ele está falando. Ele está falando pra gente ter uma certa simpatia, mas que é importante também criticar o pensador e o seu sistema, né? Quando houver erro. Então, essa é uma questão interessante que o Copleston vai falar no segundo ponto do como estudar a história da filosofia, né? E o terceiro é que o Copleston ele deixa claro, né? O terceiro e último, que essa história da filosofia que ele escreve não é uma história da filosofia especializada, né? Então ele não está falando que ele... porque é o seguinte, né? Quando vocês podem ver isso na prática mesmo. Se vocês forem pegarem alguns autores famosos, qualquer estudantes de filosofia famosos, vocês vão ver que geralmente eles se debruçam sobre o estudo de 5, 4, 3 filósofos. Alguns estudam Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão e, sei lá, Kant, né? Você vai ver que outros eles vão se focar nos modernos. Então, outro vai entender mais de Leibniz, de Kant e tudo mais, de Nietzsche e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? É que cada estudante, né, no seu traçado de estudo, ele tende a se especializar em certos filósofos. Ou seja, nenhum estudante da filosofia, ele consegue, vamos dizer assim, ser especializado em todos os sistemas que já existiram na história. Isso é uma missão quase impossível, né? Não tem como você ser especializado em todos esses sistemas que já existiram na história. Então, o Copleston, ele vai deixar claro que a história da filosofia dele, ela é uma introdução, ou seja, que ele vai dar a base de cada um desses sistemas ao longo da história, mas que ele não pretende especializar nenhum desses. Ou seja, o Copleston, ele não está dizendo que ele vai dar para vocês o sistema completo desse filósofo, não, ele vai dar a base e os princípios mais importantes, né? Porque essa questão de especializar, aí já é próprio do estudante, cada um seguindo seu trajeto, né? Porque entender todos os sistemas é uma questão muito difícil e que provavelmente é impossível no curto tempo de vida, né? Então, o Copleston ele deixa claro, né? A história da filosofia, a obra dele é destinada aos leigos e não aos especialistas. É claro, os especialistas são bem-vindos ao estudo da obra dele, mas o que ele está dizendo é que ele não vai se aprofundar totalmente em cada um dos sistemas que ele vai expor, né? Então, e ele já adenda isso também para quem for seguir um trajeto de estudo da história da filosofia, dos filósofos, dos sistemas, que é impossível, é claro, o estudante dominar todos os sistemas, como eu já havia dito, né? Então, isso é um alerta interessante que o Copleston faz. Bom, então, foram esses 3 tópicos que o Copleston faz. E aí, né, ele introduz o 4º tópico nessa introdução dele, que é sobre a filosofia antiga. E aí ele vai lá falar que... ele vai falar sobre Grécia e Roma, né, a filosofia grega e romana, que são justamente as duas civilizações, né, Roma e Grécia, as duas civilizações que fundaram o Ocidente, as mais importantes, vamos dizer assim. E ele vai, é claro, ele vai tratar sobre ela na primeira parte da obra, né. E bem, aí ele fala um pouco sobre alguns autores lá, mas é bem rápido, então nem vou citar aqui, até porque a gente vai ver melhor isso no decorrer do estudo da obra. Mas, enfim, no mais é somente isso. Então essa foi a introdução à história da filosofia de Frederick Copleston.